Olá, tudo bem? Na medida do possível, né? Hoje eu queria vir falar um pouquinho a respeito de alguns directs que eu tenho recebido, né? Eu venho falando um pouquinho a respeito de ansiedade e o primeiro vídeo que eu gravei a respeito de reclusão, ansiedade e reorganização, né? Em que eu coloco o quanto a nossa energia acaba ficando dispersa por um dado momento e o quanto nós acabamos utilizando ela em prol de necessidades que estão mais gritantes naquele momento, né? Separar o mundo às vezes nos obriga a olhar para o que a gente está precisando fazer e retomar, né? Em um segundo vídeo que eu gravei, eu venho falar sobre a ansiedade em relação ao ócio. O quanto esse momento de reclusão ele acaba sendo propício para a gente olhar para algumas coisas que a gente não quer olhar, né? E que na correria do dia a dia isso acaba sendo muito fácil, né? Que algumas coisas acabam sendo mascaradas e vão passando, né? E a gente vai se acostumando com aquele funcionamento de ficar driblando essas vulnerabilidades. Então, o quanto esse momento ele acaba nos obrigando a olhar para isso, né? O que denota também um dispêndio de energia, né, muito grande. Quando as pessoas conseguem fazer um olhar diferenciado, né, para essa vulnerabilidade que está do avesso, que do invisível se torna visível, né, isso acaba sendo fortalecedor para algumas pessoas, mas para outras nem tanto. Claro, lidar com a ansiedade não é como receita de bolo, né? Então a gente acaba vendo na internet assim, várias formas de que as pessoas estão tentando ajudar com dicas, né, de como lidar com a ansiedade, mas nem sempre essas dicas elas valem, né? Valem para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, né? Algumas, por exemplo, estão lidando com a crise muitas vezes de uma forma engraçada, né? Mas com uma forma de tentar canalizar, né, essa angústia toda, tentar transformar ela em algo mais leve, o que não quer dizer que elas sejam irresponsáveis e não estejam olhando para o que está acontecendo. Outras pessoas acabam num processo de negação muito grande, né? Que são capazes de sair ileso disso tudo. E quando eu digo ileso, é não ser acometida de nenhuma forma. Eu acho muito difícil alguém não estar acometido de alguma forma nessa situação, né? A não ser que realmente seja o mal informado, né? Que é um pouco difícil no meio de tudo que está acontecendo, ou realmente esteja num processo de negação muito grande, porque quem é normal realmente tem um funcionamento, entre aspas, de normalidade, está sendo acometida por essa ansiedade, né? E aí, como identificar o que fazer, né? Os principais sintomas da ansiedade, então, são nó na garganta, músculos tensionados, insônia, falta de ar, sudorese, dor de cabeça e às vezes também alteração no apetite. Normalmente, a ansiedade, ela pode ser percebida por algumas características fisiológicas, né? Porque a emoção, ela tem uma via direta com a questão da expressão do corpo. Então, quando nós recebemos alguma notícia, por exemplo, geradora de angústia, geradora de ameaça, o nosso corpo, ele imediatamente acaba produzindo alguns mecanismos, algumas formas de lidar, né, com uma situação. Por exemplo, em alguma situação de ameaça,
o corpo se prepara, né? Ou para partir para a luta, né? Ou para partir para a fuga, ou então fica paralisado. Isso depende do funcionamento de cada pessoa, a forma como vai reagir. No momento de crise, o que nós estamos vivendo agora é que realmente há uma ameaça constante, né? Essa questão de que nós podemos ser contaminados, isto é uma ameaça constante. Então, isso acaba gerando um quadro de ansiedade importante também, né? Então, que nós possamos olhar ou nos atentar para algumas coisas que talvez possam diminuir um pouco a ansiedade, né? Por exemplo, aquelas pessoas que ficam o tempo todo preocupadas, né? Se estão realmente contaminadas ou não, né? Quer dizer, eu tô com coriza, será que é o coronavírus? Será que não é? Quer dizer, vamos nos atentar ao quadro como um todo, né? Fazer algumas diferenciações. Nossa, eu estou com uma falta de respirar muito grande, eu estou com um aperto no peito. Será que eu estou acometida, né, pelo Covid-19? Vamos nos atentar a alguns dados, né? Por exemplo, essa questão da dificuldade de respirar pode ser um sintoma do Covid-19? Pode ser. Só que antes da dificuldade de respirar, existem uns outros sintomas, que é a questão da coriza, a questão da febre, a questão da diarreia, né? Então, quando as pessoas olham para isso, precisam ter uma certa respirada, né? E poder diferenciar o que realmente está sendo um processo de ameaça, que a minha saúde realmente esteja ameaçada, e de poder manter uma certa tranquilidade em relação a isso.